Graças ao fato da Marvel e da DC contarem com personagens quase que divinos e alguns literalmente divinos, muitos personagens que não acompanham esse nível, e esse poder passam despercebidos. É bem comum as pessoas esquecerem que o Homem-Aranha é capaz de tranquilamente levantar carros e também destroços de prédios. Tenho quase certeza que é por isso que o Batman é tão valorizado na DC, já que ele é um ser humano comum que bate de frente com todo mundo e não perde o seu brilho frente aos poderosos heróis ao seu lado. Mas na Marvel isso não acontece muito e personagens um pouco mais abaixo ficam completamente ofuscados. Um bom exemplo disso é um personagem que eu não vejo quase ninguém citando e ele é insanamente forte, o Capitão América. O Steve Rogers tem feitos de poder que deixam vários heróis acima do seu nível com inveja. Nessa altura do campeonato, com os quadrinhos se popularizando cada vez mais. E o MCU, o universo de filmes da Marvel, tendo sido o maior estouro cinematográfico da última década, eu duvido que alguém não saiba quem que é o Steve Rogers, o Capitão América. Mas caso tenha alguma pessoa aqui que tenha caído de paraquedas, eu vou fazer uma breve recapitulação sobre a sua origem e depois vamos para o ponto aqui desse vídeo. Steve Rogers surgiu tanto na cronologia dos quadrinhos quanto na vida real, em meados da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele tinha um forte senso de dever e justiça e tentou se alistar no exército para lutar pelo seu país na guerra, mas ele foi rejeitado por ter um corpo fraco e doente. Mesmo assim, ele foi escolhido para participar do primeiro experimento de super soldado da América e um dos poucos que foi um sucesso, se tornando assim o Capitão América. Graças ao soro do super soldado, ele teve todos os seus atributos físicos elevados ao nível máximo que um ser humano conseguiria alcançar. Sua força, velocidade, agilidade e resistência e também reflexos, e tudo que um ser humano possui estavam agora no ápice da espécie. Tá, mas até agora, eu não falei nada aqui que justifique o fato de eu ter criado esse vídeo aqui só pra ele. Bom, eu tenho certeza que tudo que eu apresentar de agora em diante vai fazer vocês verem o Capitão América com outros olhos. Pra começar, que ele casualmente é capaz de lutar com uma série de inimigos de uma única vez, provavelmente por ter se acostumado com isso na guerra. Antes do início da Guerra Civil, a Maria Hill, o cercou com dúzias de soldados e ele não só escapou tranquilamente, como derrotou a maioria deles. Falando um pouco sobre a sua força, no início das suas publicações, ele chegou a encarar de frente o Homem-Aranha, que como bem sabemos, não é fraco. O próprio Homem-Aranha relatou que os socos do Capitão América eram como bombas acertando o seu corpo. E olha que o Cabeça de T também é um dos heróis urbanos mais resistentes e fortes fisicamente da Marvel. Como eu já disse, cara, ele levanta pedaços de concretos tranquilamente, levanta carros, ônibus, caminhões. O Homem-Aranha é muito forte. O Homem-Aranha aguenta socos do Hulk, cara, e outros pesos pesados. E tava falando que os socos do Capitão América eram como bombas acertando o seu corpo. Com muita facilidade também o Capitão América conseguiu derrotar nos quadrinhos o Arma 7, que é uma variante do Homem-Aranha de uma outra realidade, que inclusive tinha deitado o Wolverine na porrada. Olha só, cara, a versão mais velha do Capitão América foi capaz não só de derrubar o Homem de Ferro, como destruir parte da sua armadura. E vimos também isso no MCU, cara, em Guerra Civil, o Steve Rogers, o Capitão América, consegue vencer o Tony Stark. Lembrando que a armadura do Tony Stark tem muitas tecnologias, um poder destrutivo muito insano, e mesmo assim o Steve conseguiu vencê-lo. Mas tá, esse feito eu não vou nem considerar tanto aqui, porque tem alguns momentos nos quadrinhos que o Tony Stark já revelou que se segura quando luta ao lado dos Vingadores ou contra os Vingadores. Mas nesse dia, beleza, ele levou uma bela surra. Até mesmo em artes marciais, não se pode subestimar o Capitão. O mesmo já lutou de igual para igual com o Wolverine, um dos maiores nesse quesito. Não apenas isso, como também ele já foi capaz de derrotar dois clones do Shang-Chi ao mesmo tempo. E claro que eram clones, mas ainda eram clones, do maior artista marcial da Marvel e talvez dos quadrinhos. Outro que passou mal pro Capitão América foi o Punho de Ferro. Steve até o elogiou pelas habilidades, mas afirmou que eles estavam em níveis diferentes. Em uma outra ocasião nos quadrinhos, dessa vez em um crossover com a DC Comics, o Batman e o Capitão América se enfrentaram e o Batman percebeu que com o passar da luta ele acabaria sendo derrotado e então apelou para o diálogo com o Capitão América. Já agora no quesito velocidade, o Capitão América não apresenta tantos feitos consideráveis porque geralmente ele usa sua moto ou outros veículos para se deslocar, mas ele está longe de ser lento. Em um quadrinho recente ele
ele correu tão rápido que parou uma flecha que estava prestes a atingir o alvo. Mas, na minha opinião, o atributo que mais se destaca no Capitão América é a sua resistência. Durante a Guerra dos Vingadores contra os X-Men, o Capitão não só lutou contra o Gambit, como recebeu as suas explosões cinéticas sem grandes problemas. Mas isso realmente não é nada perto do que o Capitão América já aguentou. Usando do seu escudo, o Capitão nem se mexeu quando Scott Summers, com a Fênix Negra, lançou uma rajada de energia cósmica na sua direção. Quando o usuário da marca Estelar, que é um poder cósmico nos quadrinhos, apareceu na luta, o Capitão América não só foi um dos que conseguiu segurar ele, como também aguentou uma rajada de energia unidirecional que o personagem utilizou. Isso porque essa mesma rajada de energia, momentos ali antes, mandou tanto o Thor quanto o Hulk, também o Homem de Ferro, voando pra longe, e o Capitão América aguentou, cara. Tudo bem que o escudo do Capitão América absorve grande parte também do impacto, mas ele aguentou, cara, um impacto ali que nem o Hulk e o Thor conseguiram. Quando o Celestial ressuscitado pelos heróis atacou, o Steve, né, o Capitão América, graças ao seu escudo, foi o único herói que sobreviveu à rajada de energia cósmica lançada sobre a sua equipe. Ele já levou uma martelada do Mjolnir que poderia partir a lua ao meio, e ele ficou de pé. O martelo foi redirecionado pelo vilão Kang, e enquanto o Capitão América aguentou o golpe, o Homem de Ferro e o Thor ficaram no chão. O próprio Kang, em outra oportunidade, já recebeu uma porrada do Capitão América e ficou atordoado. Mas o que realmente me fez criar esse vídeo aqui foi perceber a quantidade de vezes que o Capitão América lutou contra o Hulk e se saiu muito bem. Junto do Homem-Aranha, ambos foram capazes de derrubar o Hulk selvagem, cara, na porrada, no soco, enquanto ele ainda não estava furioso. É claro que quando os dois se enfrentam, né, e já aconteceu várias vezes, né, diga-se de passagem, o Capitão América não usa a pura força bruta contra o Hulk. Isso seria burrice, né? A mistura de artes marciais com a sua super agilidade, experiência, inteligência, seu escudo, né, e também a sua força, deixam tudo mais difícil para o Hulk. É claro que nem sempre o Capitão América chegou a nocautear o Hulk. Isso é difícil para qualquer personagem, mas na maioria das vezes o Steve Rogers se sai muito melhor do que o Hulk, e isso nem é um demérito para o Hulk. O próprio Thor já foi derrotado pelo Capitão América, e o mesmo ameaçou decapitá-lo com o escudo, quando o Thor não estava agindo como de costume. Então eu acredito que depois de tudo que foi dito aqui, o Capitão América não pode ser lembrado como um herói mediano. É claro que na maioria das vezes o roteiro dá uma forçada para o lado dele, mas isso se torna um feito dele de qualquer forma. É tipo o roteiro dar uma ajudinha pro Batman e as pessoas chamam de preparo. No caso do Capitão América seria praticamente do mesmo jeito. Ele conseguir vencer essas versões do Hulk, o próprio Hulk base ali, cara, né, é mérito da sua inteligência, força, velocidade, tudo em um conjunto. Eu particularmente diria que o Capitão América fica abaixo dos pesos pesados e no topo da lista dos pesos médios, ao lado ali do Homem-Aranha, por exemplo, e acima de personagens como o Luke Cage e outros assim. Mas e você, concorda comigo? Ele é o personagem mais subestimado da Marvel, ou tem algum outro personagem que vale um vídeo aqui no canal? Comenta que eu trago pra vocês. Se inscreve, deixa o like, falou, valeu e fui!